O medo, ele é muito prejudicial. E o mais importante não é você, eu vou eliminar o medo todo. Não, o mais importante não é isso. O mais importante é você entender como esse medo está ali alojado no seu dia a dia, no seu desempenho e trabalhar nele com estratégias. O que eu quero te pedir é para você já curtir esse vídeo, já me seguir nas redes e já aproveita e já compartilha também com outras pessoas, porque o tema de hoje está assim muito interessante, muito importante para você colocar na sua carreira, no seu desenvolvimento. Olha só, o tema de hoje é como você pode deixar o medo da baixa performance, transformar esse medo em potencialidade e fazer realmente você continuar o seu desenvolvimento, crescer cada vez mais. Algumas pessoas podem dizer, que o medo, ele não é controlável. O medo em si, ele tem o quê de não ser controlado, por ser de alguma forma involuntário. No entanto, existem estratégias para a gente trazer e transformar esse medo em realmente potencialidade. E esse medo de não performar, ele acaba sendo um impedidor da performance. E aí sim, isso gera um problema. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E com certeza você vai receber muito conhecimento, muito aprendizado. Então já aproveita e já curte o vídeo, já chama outras pessoas para participar, que com certeza essas pessoas vão sair daqui com um conhecimento e com um aprendizado. Vai ser melhor do que ficar vendo vídeo aí no celular, vai ser melhor do que assistir televisão, enfim, vai te trazer muito mais conhecimento. Vamos lá então? Deixa para trás o medo da baixa performance. E é sobre isso que nós vamos falar hoje e é isso que eu quero trazer aqui para você. Olha só, falar o que é medo da baixa performance, o que é ter performance. A performance, ela representa realização, representa pertencimento e representa contribuição. O que é isso? Nós somos pessoas e as pessoas elas têm essa necessidade de ser aceito, de estar incluído, de ser validado. E a validação passa por essas questões, passa por você sentir que você está realizando, passa por você sentir que você pertence, que você faz parte daquele grupo, que você faz parte daquela construção e que você contribui e que de você saem contribuições que são valiosas para a organização, que são valiosas para a área, que são valiosas para a empresa, que são valiosas para a sua equipe. E quando você não sente que você tem realização, que você pertence e que você contribui, é daí que surge esse medo, esse receio, essa sensação de não ser suficiente, de se sentir perdido e desconectado e de não ser reconhecido como uma referência para a sua equipe, uma referência liderança para a sua área, uma referência liderança para a empresa que você trabalha. E essa é a questão em si. E o medo, ele vai fazendo essa sensação, esse sentimento crescer cada vez mais, ser cada vez maior. E o efeito disso, ao invés de impulsionar para você ter a sensação de suficiência, de se conectar com a equipe e de ser reconhecido como referência, ela faz exatamente o contrário. Você vai aumentando cada vez mais essa sensação, esse sentimento, e isso paralisa cada vez mais. Então, ao invés de impulsionar para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, ela faz o contrário, ela faz você paralisar, você parar, você realmente não conseguir continuar o seu desenvolvimento e o seu crescimento na sua carreira. Ou seja, o medo, ele é muito prejudicial. E o mais importante não é você, eu vou eliminar o medo todo. Não, o mais importante não é isso. O mais importante é você entender como esse medo está ali alojado no seu dia a dia, no seu desempenho e trabalhar nele com estratégias. Hoje eu vou te falar 3 estratégias que você pode usar para acabar com esse medo, deixar o medo para trás, deixar o medo onde ele precisa ficar, para você avançar, para você dar os passos que você precisa. Tem um conceito que eu gosto muito do Timothy Garrett, do Jogo Interior do Tênis, o livro. E eu tive acesso a esse livro quando eu estava fazendo uma formação em coaching executivo e eu peguei o livro para ler como parte da formação. E quando eu comecei a ler, me veio uma compreensão
muito grande do que era esse medo e de como esse medo paralisava. E eu estava vivendo na minha carreira um pouco desse medo, desse receio, e eu estava me sentindo paralisada, eu estava sentindo como se eu não soubesse como sair daquele sentimento que eu estava, aquele sentimento de ineficiência, de não conseguir avançar, e cada vez mais eu me sentia mais assim, uma angústia, um sentimento muito ruim, de não estar conseguindo fazer o que eu gostaria e de estar performando da forma como eu gostaria. E no livro ele traz um conceito que mostra como o nosso cérebro ele pode limitar a nossa performance e a nossa ação. E o Timothy Garrett, ele é como se fosse o pai do coaching. E o coaching, a natureza dele é no esporte. E justamente no tênis, no esporte tênis. E aí no tênis, como ele usou isso, né, no coaching no tênis? Ele foi trabalhando e mostrando como que ele chama de ser que é o cérebro. Então essa expectativa, essa ansiedade, essa pressão que é gerada aqui na nossa forma de pensar, no nosso cérebro, impediam os jogadores de fazerem bons jogos. E a estratégia dele era eliminar essa pressão do cérebro para que o corpo conseguisse fazer aquilo que ele estava preparado para fazer. E ele faz uma analogia muito interessante no livro. Ele mostra que cada pessoa está em um nível de desenvolvimento, e nesse nível de desenvolvimento você tem uma capacidade. O trabalho a ser feito com a sua mentalidade, a sua cabeça, é de justamente neutralizar esse julgamento, essa necessidade de acertar, de realmente fazer tudo do jeito que figurino manda, vamos dizer assim, para realmente deixar com que o seu corpo faça o seu trabalho. E assim ele foi trabalhando junto com os atletas para que eles tirassem o foco daquele pensamento de cobrança para realmente colocar o foco no desenvolvimento e no aprendizado. Aquilo que ele aprendeu a fazer, que ele já conseguia fazer, era o que ele precisava desempenhar, sem que houvesse aquela cobrança. E aí, quando eu compreendi isso começou a fazer todo sentido para mim. E tem uma analogia que ele usa que caiu para mim como luvas. Ele fala assim, como que uma criança de 1 aninho, ela aprende a andar, por exemplo. Ela tem as fases do aprendizado dela. Então, ela dá a primeira engatinha, depois ela fica em pé, depois ela começa a dar os primeiros passos. Não é assim? E você acha que uma criança de 1 aninho de idade, ela vai se cobrar se ela está aprendendo a andar ou não, se ela já dá os primeiros passos ou não, se ela corre ou não? Ela não vai se cobrar. Porque o processo dela é um processo natural. E o corpo dela e a mente estão preparados para aquela fase do desenvolvimento dela. E assim também funciona. Nós estamos caminhando no nosso desenvolvimento. E se nós deixarmos com que essa cobrança, essa intensidade de eu preciso ser perfeito, eu preciso fazer dessa forma, eu preciso fazer desse jeito, tomar conta, o que acontece? Aí que você não vai conseguir dar esse passo. Então, controlar a mente faz parte desse processo para você ser quem você é. E eu vou te mostrar 3 estratégias que você vai conseguir implementar para dar esses primeiros passos. E essas estratégias são estratégias que você vai sair daqui já colocando em prática. Você vai sair daqui e vai ver que você já consegue implementar, que você já consegue fazer. Primeira estratégia: entenda onde você está nessa jornada. Onde você está tem a ver com o seu desenvolvimento. A cobrança que eu tinha comigo mesmo era porque eu não estava compreendendo onde que eu estava na jornada. Quais eram as habilidades que eu já tinha na minha posição de liderança? Quais as habilidades que eu ainda precisava desenvolver? E quais eu estava desenvolvendo. Não adianta uma criança de 1 aninho pular uma etapa e começar a correr. Ela não vai conseguir correr, porque a perna dela ainda não está preparada para a corrida. A perna dela está sendo preparada para ela ficar em pé, para ela dar 1 passo, 2 passos, 3 passos. Mais à frente, se ela continuar esse desenvolvimento, ela vai correr. Ela vai correr. Está dentro do processo de desenvolvimento. No entanto, não tem como pular etapa. Não tem como pular etapa. E olha que interessante. Eu fiz uma formação e essa formação ela trabalha com cartas. E na carta você faz a estrutura ali, uma conversa de coaching com cartas. E é muito legal. E eu estava fazendo essa formação e eu tirei as cartas e coloquei dentro um tabuleiro mesmo do processo. E quando eu tirei, vieram para mim umas cartas
de uma plantinha, uma muda, e depois essa muda crescida. E aí, no meu processo, né, o que eu compreendi do meu processo? Que eu estava dando os frutos da minha etapa, de onde eu estava dentro da jornada. Não tinha nada de errado. Eu tinha ansiedade, ou seja, minha mente, meu ser né, pegando o conceito do Timothy Geary, o meu ser me cobrava para que eu tivesse o resultado de uma planta madura, já dando frutos, só que o meu momento, a minha jornada, eu estava ainda com uma muda. E quanto mais eu continuasse nesse processo de cobrança de mim mesma, menos eu ia continuar o meu desenvolvimento e chegar ao ponto de ser uma árvore que dá esse fruto. Percebe? Então, entenda onde você está nessa jornada. Qual é o seu momento? Se você é um líder que está começando agora, não adianta você se cobrar a performance de um líder já maduro, já de 10 anos na cadeira. E se você se cobrar dessa forma, você vai ser um líder de 10 anos na cadeira que não passou pelas etapas que precisavam ser passadas, que não viveu a etapa de desenvolvimento. E isso é muito prejudicial. E aí você pode me perguntar assim, existe isso, Érica? Vou te falar, existem. Existem muitos líderes que já estão na cadeira 5, 6, 7, 10 anos e que não amadureceram na posição de liderança e que têm dificuldade de ter a segurança e a assertividade na posição. Por quê? Eles não conseguem ter atitudes que levam ao resultado que ele quer. Por exemplo, eu quero levar a equipe para trabalhar no mesmo objetivo. Tudo que ele faz, ele não consegue levar a equipe para trabalhar com o mesmo objetivo. Ele não consegue engajar o time para trabalhar com aquele propósito. Por quê? Faltou habilidade. Faltou desenvolver a habilidade no momento que era o momento de desenvolver aquela habilidade. E olha como parece óbvio, mas se esse medo tomar conta de você, nessa etapa, que é a etapa do seu desenvolvimento, você não vai chegar no final da jornada. Aliás, você não vai chegar daqui a alguns anos, onde você já deveria ser uma árvore, onde colhem seus frutos, com essa perspectiva, com essa robustez, porque você pulou a etapa e deixou com que o medo, a sua ansiedade te impedisse de desenvolver, te impedisse de dar os passos que você precisava dar para fortalecer as perninhas, como o bebê, que tem que fortalecer a perna para ficar em pé, depois ele fortalece a perna para dar os primeiros passos, depois ele fortalece a perna para correr, e ele só vai correr depois que a perninha dele segurar os passos. E depois ele vai tendo outras habilidades que são de acordo com a idade dele. E cada coisa vai acontecendo no seu tempo se você não ficar se cobrando além do tamanho que você tem. Então, entender quais são as habilidades que você já tem na liderança, quais habilidades você está desenvolvendo e quais habilidades você precisa desenvolver, isso é crucial para você saber onde você está na jornada, onde você está nessa jornada, no início, no meio, mas já à frente, mais avançado e pronta para assumir novas responsabilidades. Quando você assume novas responsabilidades ou uma cadeira mais complexa, o processo ele acontece de novo. Só que a diferença é que você não vai começar lá do início, quando era tudo muito novo. Você já vai começar com habilidades de liderança desenvolvidas. E isso ajuda muito na trajetória. É como um desenho, me veio à mente aqui, o desenho do pipeline da liderança. No livro, eles fazem um desenho assim, você está aqui, né, no seu desenvolvimento de liderança. À medida que você vai desenvolvendo e preenchendo esse círculo, você já vai ocupando um pedaço do nível acima. E isso vai acontecendo no desenvolvimento de habilidades da liderança. Ele fala de 3 coisas. Ele fala de aplicação do tempo, ou seja, com o que você usa o seu tempo. Ele fala do desenvolvimento de habilidades e ele fala também de valores, de novos valores, porque você vai apreciando outros valores, você vai desenvolvendo essa apreciação por outros valores, valores corporativos, não valores pessoais, apesar de que pode ter algum impacto também. Tenha clareza da sua contribuição. Isso aqui é tão importante. É a coisa mais importante que você pode ter. Entender como você pode contribuir. E entender como você pode contribuir é um mergulho. É um mergulho em você compreender quais são as habilidades que você já desenvolveu, quais são
as potencialidades que você tem. Quais são os seus pontos fortes? É onde você se destaca. É onde você realmente consegue performar e agregar valor. Quando você faz aquilo que você tem de melhor, ali você sente que você está contribuindo. Ali você sente que a sua presença está fazendo diferença. E isso te dá vigor. Isso te dá força. Porque quando você faz uma coisa que você é bom em fazer aquilo, você sente que a sua contribuição ela é válida. E o contrário também é verdadeiro. Se você estiver fazendo uma coisa onde não é o seu ponto forte, onde você não é hábil para fazer, aquilo também te dá aquela sensação de que você não está conseguindo contribuir como você poderia. Então, entender onde você contribui, quais habilidades que você tem que você se destaca, é ali que você vai se reforçar. É ali que você vai entrar nos projetos. Com isso, se tem oportunidades onde vai favorecer o que você tem de melhor, é ali que você vai entrar. É ali que você vai estar. Agora, se aparecem oportunidades para você que não é o seu ponto forte, você sabe disso? Não vá. Vá onde você vai contribuir com o que você tem de melhor. E a gente tem uma crença limitante, muitas vezes, né, algumas pessoas, de que, se chegou a oportunidade para mim, eu tenho que aceitar. Porque se chegou uma oportunidade, né, vinda, uma porta se abriu, eu tenho que entrar nessa porta. Não é bem assim. Isso é uma crença limitante. Isso é uma crença que te limita. O melhor é você entender e compreender qual é a melhor contribuição você pode dar e você entrar nos projetos que você sabe que você tem uma contribuição boa para dar. E isso vai te fortalecer cada vez mais. Te fortalecendo cada vez mais, você vai ter esse sentimento de reforço da sua capacidade cada vez acontecendo mais. E isso vai te deixando cada vez mais confiante. Isso vai te deixando com esse sentimento de pertencer, de realizar e de participar cada vez mais. Isso aumenta a sua segurança. Isso reduz cada vez mais o seu medo de performar. E usar o que você tem de melhor, você não tem a força. Você não sabe a força que vem disso. Você não sabe a força. Quanto mais você usar o que você tem de melhor, mais você vai se sentir capaz, mais você vai se sentir potente, mais você vai contribuir, mais você vai participar, sabe, de projetos, das coisas na sua área, assumindo aquilo que você pode contribuir de melhor. E aí você vai saber também, né, que você não vai ser bom em tudo, ninguém é. Então você vai criar, desenvolver habilidades de colocar as pessoas que têm as habilidades certas para fazer as coisas certas. E aí, quanto mais você tiver habilidade nisso, mais o seu time, a sua equipe vai performar. Porque sabendo que em algumas coisas você não é forte e que em outras coisas você é forte, você vai equilibrar isso. Você vai ter equipe que te sustenta no que você não é forte. E que no que essa equipe não é tão forte, você equilibra o time com a sua fortaleza. Olha que legal, olha que impressionante. E é tão óbvio, né, muitas vezes, mas passa despercebido. Às vezes a gente acha como líder que precisa fazer tudo, saber fazer tudo. Não, eu que controlo tudo. Não, nós somos pessoas. As pessoas são limitadas na sua natureza. E essa limitação, ela leva a gente a se complementar com outras pessoas. Por isso que as conexões são importantes. Por isso que ninguém faz nada sozinho. Ilusão de quem acha que consegue fazer as coisas sozinho. Você não consegue. Você precisa ter outras pessoas. Então você precisa ter estratégia para se conectar com as pessoas na sua equipe, para trazer as pessoas para o seu time, para construir esse time que se complementa. Esse time que tem habilidades complementares. A terceira estratégia: faça o que você pode com o que você tem. Essa estratégia aqui, ela elimina um monte de álibi, mas é um monte de desculpas. Sabe aquela lista de desculpas que às vezes você arruma? Eu sei porque eu arrumo também. Eu sei porque eu também tenho essa estratégia de arrumar desculpa. É essa lista. Essa lista de álibis que você arruma para falar porque você não fez, porque você não deu o primeiro passo, porque você não continuou fazendo o que você precisava, porque você esquivou de alguma responsabilidade. Essa lista, ela vai desaparecer
com essa estratégia. Esses álibis que a gente arruma, vou me colocar aqui também, né, para você não achar que é só com você, porque eu também faço isso. Mas essa lista que você coloca para justificar, a lista das justificativas, ela deixa de existir quando você assume essa estratégia e assume essa postura. Você vai fazer o que você pode com o que você tem. E eu vou te dizer aqui uma triste realidade. Não existe recursos totalmente disponíveis. Tudo que eu preciso eu tenho disponível na minha mão. Não existe em lugar nenhum. Não é só na empresa que você trabalha, não é só na área que você trabalha, não é só, né, na gerência que você trabalha, no setor que você trabalha, na empresa que você trabalha. Não existe. Não existe. Você vai esbarrar, com certeza, em várias dificuldades em relação a recursos de tempo, de dinheiro, de mão de obra. O que mais? São muitas questões de recursos que você não vai ter tudo disponível para você. Não vai estar disponível como você gostaria que tivesse. No entanto, tem algo que você pode controlar. Sabe o que você pode controlar que está na palma da sua mão? Fazer o que você pode com todos os recursos que você tem, que estão disponíveis para você. Ah, não são os que eu gostaria. Não são. E você vai deixar de fazer porque não são os que você gostaria? E esse sentimento de fazer o que você pode com o que você tem, ele traz uma leveza muito grande. Ele é um dos recursos que puxam o medo da performance para trás. Porque na hora que você para pensar o que você fez, como você fez, dá aquele alívio de pensar, eu fiz o que eu podia com o que eu tinha. Eu fiz o que estava disponível para mim naquele momento. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. Se tiverem outras coisas disponíveis para mim, amanhã eu vou fazer o que eu posso, dentro do meu limite. Isso dá um poder e uma tranquilidade. E eu uso essa estratégia com a minha filha de 14 anos. Às vezes ela chega aqui, às vezes triste, a prova foi muito difícil, tinham questões lá que a professora não deu, eu não concordo com isso e tal, né? Aí eu olho bem pra ela e falo assim, filha, você fez tudo o que você podia ter feito? Aí ela olha pra mim e fala, fiz. Então você pode ficar tranquila. Se você fez tudo o que você podia com o que você tinha, já é suficiente. Ela fala, mas não é suficiente porque eu não vou tirar a nota que eu queria. É suficiente porque você vai tirar a nota que você estava preparada para tirar e você fez o que você podia. O que mais você poderia fazer? Agora, se vierem outras questões que você poderia fazer, outras coisas que você poderia fazer, então você não fez tudo que você podia. Mas se você fez, se você tem essa tranquilidade que você fez tudo que você podia naquele momento, com o que você tinha em mãos, já tá muito bom. E eu vou te falar aqui uma coisa, se você fizer tudo que você pode com o que você tem todos os dias da sua vida, você vira uma potência, porque você vai ver o poder realizador que você tem com os recursos que você tem aí com você, sem ter nada além. E sua habilidade vai aumentando, a sua visão vai aumentando, as suas possibilidades vão aumentando, porque você começa a enxergar muito além do que você enxerga hoje, muito mais. Vai treinando o seu cérebro para enxergar muito além, muito mais. E isso são habilidades que você vai desenvolvendo. E aí a sua trajetória, ela vai sendo construída. A sua perna, ela vai sendo fortalecida para ficar em pé, para dar os passos, para correr e para depois desenvolver outras habilidades. Desenvolvendo essas estratégias, o que você vai ter como consequências? Você vai ter clareza de onde você está na sua jornada, quais habilidades que você tem, quais habilidades que você está desenvolvendo e quais as habilidades que você ainda vai desenvolver. Você vai se associar a projetos que você pode contribuir, que você vai saber, você vai ter a certeza de quais são os seus pontos fortes e como você pode contribuir para o grupo, para o projeto, para a empresa, para a área. Você vai entrar naqueles projetos que você sabe que você contribui, que você tem como ponto forte, que você já tem habilidade desenvolvida. E você vai se abster do que não está no seu controle. Se não, você não controla, o que você vai fazer? Mas você vai fazer tudo o que você pode com o que você tem. Ou seja, você vai fazer o que está ao seu alcance
o que você pode controlar. E o que você não pode controlar? O que você pode fazer com o que você não pode controlar? Nada. Que existem coisas que você não pode controlar e que eles estão além de você, isso também te dá um poder. Porque se está além, você não pode controlar, você não vai se preocupar com isso. Isso não vai tomar conta de você. Isso não vai te controlar. Quantas vezes eu já me peguei querendo controlar o que não está ao meu controle? Isso só me gerou angústia, só me gerou preocupação, só me gerou medo de não performar, porque eu queria controlar o que não estava no meu controle. Mas quando eu entendi isso, eu me libertei. E eu percebi que se eu fizer o que está ao meu alcance, o que eu posso com o que eu tenho, isso já é suficiente para mim. E o que eu não controlo mesmo. E isso não pode me afetar. Porque às vezes eu quero controlar o que eu não controlo e acaba que o que eu não controlo começa a me controlar. E vira essa ansiedade e esse medo. E esse medo só me atrapalha, ele me paralisa. E não é isso, né? Eu quero continuar crescendo e desenvolvendo. E você quer continuar crescendo e desenvolvendo? Ó, se você gostou desse vídeo, compartilha com outras pessoas, envia, curte esse vídeo, se inscreve no meu canal no YouTube. Isso vai fortalecer cada vez mais, né? Que esse conhecimento chegue a mais pessoas na liderança. Para mim é importante levar esse conhecimento. Obrigado pela companhia de vocês. Gostei demais, foi ótimo. Muito obrigada pela companhia. Até mais.